Olá, tudo bem com você, minha amiga, meu amigo? Seja bem-vindo aqui ao Universo Fla, Universo Rubro-Negro. Bem, hoje é dia de alegria, Flamengo 2, Fluminense 1. O Mengão largou na frente na quarta-feira, na próxima quarta basta um empate e mais uma vez o Mengão será campeão carioca no futebol do Rio de Janeiro. Mas antes da gente ir para esse jogo e falar tudo o que aconteceu nessa partida, eu quero que você se inscreva no canal, que o canal está começando, eu preciso que você se inscreva, dê o seu like também, compartilhe com os amigos que você tenha, que gosta de futebol, que gosta do Flamengo, que torça para o Flamengo, para que esse canal venha a crescer. Lembrando sempre que o objetivo é justamente trazer todas as informações do Flamengo, assim como já tem também outros canais que estão há muito mais tempo, mas nós também sentimos essa vontade de falar do nosso querido rubro-negro, certo? Agora que você já fez a sua inscrição, vamos lá então ao jogo de hoje. O Flamengo ganhou 2-1, resultado, 3 pontos, no caso, a vitória, só precisa empatar na próxima e já seremos campeões. Mas o jogo não foi tão fácil assim. É lógico que clássico e final, o importante é ganhar. Isso ninguém pode discutir. Mas o que está acontecendo? É o segundo jogo contra o Fluminense que o Flamengo não faz uma grande atuação. Ou não foi aquele Flamengo que estamos acostumados. Desde que o Mister Jorge Jesus chegou e começou a treinar o Flamengo. Então, mas o que está acontecendo? O que de real? Que parte que mudou na equipe? Porque os jogadores, hoje teve substituições. Mas fora o Bruno Henrique, foram opções do técnico Jorge Jesus. Tivemos 4 mudanças. Uma, como eu falei, do Bruno Henrique, que foi poupado para ter uma melhor condição física na quarta-feira. E as outras 3 substituições foram Léo Pereira, que entrou no lugar dele o Gustavo Henrique. O Gerson, no seu lugar entrou o Diego. E também lá na frente, no lugar do Everton Ribeiro, começou jogando o Vitinho. E o Pedro substituiu naturalmente o Bruno Henrique. Então o Flamengo começou o jogo, mas começou com, digamos assim, um domínio, mas tinha mais ação do Fluminense. O Fluminense jogando mais para cima hoje. Até no final do jogo o Mister falou que hoje sim o Fluminense teve vontade de jogar, teve vontade de ganhar o jogo. E criou situações para isso. Mas foi o Flamengo que chegou ao primeiro gol, através de uma linda jogada, tabela bonita, de Vitinho para Diego, Diego de primeira para o Pedro, e o Pedro com a maestria de sempre, sabe fazer gol, tem uma facilidade, não se apavora para nada, chutou muito bem, não deu chance nenhuma para o goleirão do Fluminense e Flamengo 1-0. Acabou o primeiro tempo, começou o segundo tempo, novamente o Fluminense começou um pouco melhor, e o Flamengo tentando equilibrar o jogo também, tentando também atacar um pouco mais o Fluminense, mas foi o time das Laranjeiras que chegou ao empate, através de um contra-ataque rápido, tudo certinho. E eu creio que se você também viu o lance, e se você não assistiu ainda, você vai poder assistir, você vai ver que, na minha concepção, houve sim uma falha do Gustavo Henrique. Não pode, ele é um zagueiro do renome, da categoria que ele tem, porque ele é um bom jogador, sabe? Não perceber que o Evanilson chegou por trás dele e quando ele abriu os braços para reclamar, sabe aquela condição que o jogador que teve a culpa no lance, ele é o primeiro a querer reclamar. Mas foi dele a culpa. O Evanilson foi mais rápido do que ele e chegou ao gol de empate do Fluminense. E depois, num contra-ataque também, certo? O Fluminense cresceu um pouco, conseguiu esse gol de empate, veio para cima. E num contra-ataque, o Flamengo achou o seu segundo gol. Um contra-ataque rápido, iniciado por Rafinha. Uma bola longa, que o Gabigol foi muito excelente e mais uma vez serviu. O que ele está fazendo de garçom, além de ser Gabigol, é um garçom. Para você ter uma ideia, o Gabigol, em 15 jogos que disputou pelo Flamengo, ele teve 10 gols, chegou ao seu... Não, 9 gols, 11 gols, aliás, e chegou à sua décima assistência. 11 gols e 10 assistências. Esses são os números do Gabigol neste ano.
Então, quer dizer, em todos os jogos teve participação, né? Então é muito importante e vamos ter a ausência do Gabigol no jogo da final. Por quê? Porque um árbitro, o senhor, deixa eu lembrar o nome dele aqui, ó, o Wagner do Nascimento, resolveu aparecer. Porque você sabe, você que conhece futebol, o bom árbitro é aquele que não aparece no jogo. É aquele que você nem lembra que ele existe, sabe? Porque os protagonistas têm que ser os jogadores. E quando o árbitro quer aparecer, aí acontece o que aconteceu nesse jogo. Finalzinho de jogo, certo? Tava 2-1. O árbitro tinha dado 3 minutos de acréscimo. É verdade que eu acho pouco isso aí, porque teve todas as substituições. 10 substituições, foram 6 paralisações. Então, o ideal, no mínimo, seria de 4 a 5 minutos de acréscimo para esse jogo. Mas bem, ele deu 3 minutos. E assim que ele deu os 3 minutos, o JJ resolveu fazer aquela substituição de praxe, a última que ele tinha, para poder parar um pouquinho o jogo. É normal, todo mundo que conhece futebol sabe disso aí. E aí, desde o momento em que foi levantado o número, a placa, para a saída do Gabigol, levou em torno de 30 segundos até o jogador sair. E aí quem conhece futebol, como você conhece, você que está me assistindo, sabe que isso aí não é considerado um tempo exagerado. Primeiro, teve uma postura muito errada do senhor Wagner Nascimento. Ele ficou lá no meio do campo, em vez de acompanhar de perto, como tem que ser, o árbitro tem que estar ligado, tem que se precaver desses problemas. Então ele tinha que estar em cima do Gabigol já e pedindo para ele se apressar, como todos os árbitros fazem, certo? Então ele não, ele ficou parado lá e quando ele achou que o Gabigol estava demorando demais, 30 segundos, ele veio e aplicou o segundo amarelo e consequentemente o cartão vermelho, tirando o jogador da final. Ele só fez isso. Então ele esteve muito errado. Eu estive acompanhando o comentário do Paulo César Oliveira, do Grupo Globo. Então ele também, que é um ex-juiz, um ex-árbitro, super credenciado para falar sobre arbitragem, também achou que ele errou. Errou muito, porque ele tinha que ter sido mais... chegar a fazer a posição dele do juiz, e se ele achou que estava demorando demais, acrescenta mais 1 minuto, 2 minutos, ele tem essa autoridade. Então ele foi muito duro com o Gabigol. Podemos falar até de uma injustiça, sabe? Porque tirar o jogador, e o Gabigol já se manifestou em suas redes sociais, realmente, sabe? Ele falou, pô, o cara não teve responsabilidade com ele. É um profissional que está lá, um profissional que treina todos os dias, que se aplica, certo? E ele não fez não fez nada, não ofendeu de ninguém, não reclamou, não se jogou no chão, igual muitas vezes o jogador vai ser substituído, finge que tá sentindo, é final do jogo, é natural que estivesse cansado, mas não, ele não fez nada disso. Ele veio igual os outros jogadores que foram substituídos nesse jogo, antes dele, como o Pedro, por exemplo, saiu da mesma forma, caminhando devagarzinho. Então o juiz foi muito duro com o Gabriel, deixou esse jogador de fora de uma final. Então eu vou lembrar sempre desse juiz. Eu digo para você, como flamenguista, vou lembrar sempre desse juiz e sempre vou lembrar e vou falar aqui toda vez que ele for apitar de novo o jogo do Flamengo, vou me lembrar aqui que ele foi o jogador que tirou o Gabigol da grande final contra o Fluminense na quarta-feira. Bem, falando disso aí, já falamos um pouco do jogo. Agora, por que o Flamengo está jogando dessa forma? Será que é o Fluminense que está jogando tanto assim? Vamos ser sinceros, você conhece futebol assim como eu, Há uma diferença muito grande entre a equipe do Fluminense e a equipe do Flamengo, em condições técnicas, de cada jogador, na tática também, na forma de jogar, o time mais acertado, o time já está com o Jorge Jesus, já ganhou 5 campeonatos, o Fluminense está ainda em formação, podemos dizer assim. Então, por que se nivelou tanto assim? De repente o Fluminense estava jogando de igual para igual hoje com o Flamengo. O que mudou? Então é algo que não sabemos, mas há uma coisa no ar. Eu no vídeo anterior eu manifestei aqui que eu creio que o Jorge Jesus permaneça, até pelo que ele demonstrou, pelo pacto que tem com os jogadores de continuar, de novas conquistas, isso tudo. Mas
Por outro lado, vendo essas duas partidas que o Flamengo fez com o Fluminense, já começa a ficar com a pulga atrás da orelha. E eu explico. Primeiro, a forma como ele está se comportando na beirada do campo. Não é aquele Jorge Jesus vibrante, aquele que chuta copinho d'água e xinga e fala com os jogadores e fala alto e dá indicações, como todo mundo já conhecia, estava acostumado com o Jorge Jesus. Esses 2 jogos com o Fluminense, ele não foi esse mesmo Jorge Jesus. Então a pergunta que fica é, por quê? Pode ser porque ele sente falta, de repente, da torcida, que ele não tenha tanta vontade de aparecer ou de vibrar por causa disso? É uma hipótese. E a outra qual seria? Por que os jogadores estão tão apáticos? Será que os jogadores internamente já sabem? Ele já falou com eles, olha pessoal, estou em dúvida, ou estou achando melhor ir voltar para Portugal, serão 4, 5 anos de contrato, vocês entendem? E o nosso pacto que existia, eu quero que vocês me perdoem, mas não vai dar para cumprir. Será que houve essa conversa? E os jogadores já estão sabendo, e por isso também não conseguiram assimilar, certo? Porque existia uma cumplicidade muito grande entre toda a comissão técnica, o técnico Jorge Jesus e os jogadores. Existia e todo mundo sabe que há essa cumplicidade muito grande, essa amizade, esse bom relacionamento. Agora, se for isso que aconteceu, está na hora também dos jogadores lembrar que são profissionais, que ganham para isso, para estar jogando, ganham muito bem, que estão na maior instituição esportiva do Brasil, o maior clube do Brasil, um dos maiores do mundo, que é o Flamengo, e na hora de voltar a jogar. Se é isso, estamos supondo aqui, são hipóteses que estão lançando aqui, mas se for isso, se eles já sabem que o Jorge Jesus está indo embora e por isso estão abatidos, está na hora de sacudir a poeira e dar a volta por cima, porque eles vão continuar. Um dia o Zico, que é o Zico, parou e o Flamengo continuou. Então se o Jorge Jesus for embora, também o Flamengo vai continuar. E os jogadores principalmente. Então eles têm que jogar, eles têm que mudar. Quarta-feira tem que ser diferente o jogo. Não que tenha sido ruim hoje, esteve bem melhor que no jogo anterior contra o Fluminense, em que perdemos nos pênaltis. Mas ainda está longe daquele padrão do Flamengo de Jorge Jesus, que todo mundo conhece e que encanta todo mundo. Até torcedores adversários gostam de ver o Flamengo jogar. Então esperamos que na próxima quarta-feira esse Flamengo, que todos nós aprendemos a amar, a gostar, a se maravilhar com as jogadas dos jogadores, as jogadas que acontecem durante as partidas, voltem a acontecer na quarta-feira. Lembrando, na quarta, que é 9 horas da noite, um pouco mais cedo, melhor para assistir. Falar um pouco também, a SBT está comercializando 5 cotas para o jogo final, sendo que tudo aquilo que for arrecadado vai ser dividido meio a meio com o Flamengo. E parece que já tem uma cota vendida, a cada cota é em torno de 7.900.000 reais. Então, se todas as cotas forem vendidas, vai ser uma boa grana que vai vir para o Flamengo também, certo? Essa fica a nossa torcida e a nossa certeza que deve acontecer, porque temos de um lado o maior clube do Brasil e também a SBT, uma das grandes emissoras brasileira, certo? Beleza, então, ficamos por aqui e amanhã vamos trazer mais informações sobre o Flamengo, tudo que estiver acontecendo com o nosso rubro-negro querido, e um abração para você. Até lá!